Todos podem se assentar? Nosso tema hoje é a verdadeira fé não se resume em uma mera crença. A fé, a verdadeira fé, ela é muito mais do que uma crença. Existem muitos crentes, mas se você não sabia, fique sabendo. O Espírito Santo, através de Tiago, diz que os demônios creem e estremecem. E a verdadeira fé não se resume, então, em só crer. Porque se nós pararmos nessa primeira milha, nós estaremos empatados com os demônios. Eles também creem e estremecem. E o autor da Carta aos Hebreus diz o seguinte: é necessário de que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Essa é a primeira milha da fé. E a segunda, que é galardoador daqueles que o buscam. Não basta eu crer, não basta eu dizer que Deus existe, mas eu preciso mostrar isso através da minha obediência, porque a obediência é a parte visível da fé. Olha o que aconteceu com essa mulher do texto básico nesta noite. Essa mulher, a mulher samaritana, ela encontra Jesus, ela tem um encontro com Jesus no poço de Jacó, lá aos pés do Monte Gerizim. E lá era considerado, sim, um monte da bênção, o Monte Gerizim. E naquele poço, ela vai num horário que ela não encontraria pessoas para apontarem o dedo para ela, porque ela tinha problemas sociais. Jesus fala para ela: traz teu marido. Falou: não tenho marido. Aí Jesus diz: bem disseste, tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Ou seja, ela tinha 6 insucessos matrimoniais. E essa mulher, ela começa a dialogar com Jesus, e Jesus passa para ela, talvez, o maior conteúdo teológico de todo o seu ministério terreno. Porque nesse diálogo ele fala da verdadeira adoração que acontece não só em Jerusalém, nem só ao pé do Monte Gerizim, no Poço de Jacó, mas acontece onde estiverem os verdadeiros adoradores. E ele disse que o Pai, ele falou algo lindo, maravilhoso, principalmente para aquelas pessoas que fazem assim grandes caminhadas para irem, aquelas pessoas que iam para Jerusalém em determinados momentos. E ele disse, logicamente que ele não desautorizou, ele não diminuiu assim o esforço daquelas pessoas que faziam procissão para Jerusalém, como acontece, inclusive, naquela que é demonstrada nos 15 degraus para a felicidade, do Salmo 120 ao 134, que eram cânticos que eram entoados quando o povo de Israel subia para Jerusalém, o cântico dos degraus. Agora, ele não diminui o mérito dessas pessoas, mas ele diz: olha, vocês, os samaritanos, acham que é aqui. E os judeus acham que é em Jerusalém. E eu digo para você, não é aqui nem em Jerusalém, mas onde estiverem os verdadeiros adoradores.
pois o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele tem pouco tempo para falar. Nós cremos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas é muito importante, nesse ouvir a palavra de Deus, é ouvir qualidade, não quantidade. Lógico que quantidade com qualidade, aí, logicamente, que é muito melhor. Mas quantidade sem qualidade, que era o que eles ouviam, logicamente, nos rituais que tinham, ele não trazia a fé, a verdadeira compreensão. E aquela mulher recebe todo esse conteúdo do Senhor Jesus. Jesus mostra para ela que é mais do que profeta, né? Ela falou, vejo que és profeta, porque ele soube toda a situação social dela. Mas, muito mais do que isso, o conteúdo que Jesus passou para ela, melhor dizendo, foi tão forte, que ela saiu dali brilhando, e ela se torna a primeira missionária da história do cristianismo. E ela vai para a sua gente, e aí essas pessoas receberam a palavra, ela repassou imediatamente. Aí é que eu digo para você que a verdadeira fé não se resume em uma mera crença. Eu creio que Deus existe. Se você pegar nessa calçada aí, ou numa avenida muito mais movimentada, que é a nossa rua Guaraciaba, nós podemos, aí, talvez na Conselheiro Carrão, na Antônio de Barros, que tem um comércio, se perguntarmos ali para todas aquelas pessoas, elas dirão que creem em Deus. Mas isso é crença. Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Essas são as 2 milhas. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra daquela mulher, que testificava, ele me disse tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher, já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, de contigo andar, mas é muito mais forte, né? Que é essa experiência de que a palavra ela se faz carne, o verbo se faz carne no nosso dia. A palavra se cumpre na nossa vida, no nosso dia. Não é simples discurso. Nós temos o que mostrar. Nós temos que mostrar. Eu digo que Deus existe e mostro com a minha vida, com a minha conduta, com o meu estilo de vida, que Deus existe. No Antigo Pacto, Elias, ele faz ele dá uma orientação, ele faz uma promessa praticamente a uma mulher, mas faz em nome de Deus. Ele fala para a viúva de Sarepta, olha, você pode fazer a comida para nós. Você está dizendo que o que você tem aí dá muito mal para fazer uma última refeição para você e para o seu filho. Mas você pode fazer a refeição para nós. Faça para nós primeiro, faz primeiro para o profeta, que depois não vai faltar na sua casa. Isso é muito bonito. Tem gente
confia nisso. Tem gente que é fiel no dízimo, que faz isso, né? Primeiro para o profeta, e depois não vai faltar o azeite. E ela primeiro faz a refeição para Elias e o seu assessor, e aí, como se cumpriu? Não faltou. Enquanto não caiu chuva na terra de Sarepta, não faltou nem farinha, nem óleo na botija. E aí, depois, o menino perde a vida. E Elias tem uma crise, né, de sanguíneo, que ele era sanguíneo. Ele começa a reclamar de Deus. Olha só o que você me fez, Deus. Olha, agora até a coisa está aqui, assim, nós estamos vivendo aqui no milagre, e agora o menino perdeu a vida, parou de respirar. Mas ele se deita sobre o menino, e o menino ressuscita. E a mulher diz algo que tem tudo a ver com o nosso tema nessa noite. Agora sei que és homem de Deus, e que as palavras de Deus na sua boca são verdade. A verdadeira fé nos resume numa mera crença, em dizer, Deus existe. Não se resume nisso. Mas é muito mais. Como disse Tiago, os demônios creem também e estremecem. Então, nessa primeira milha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Essa é a primeira milha. Eles creem. Nós cremos, mas os demônios também creem. Mas qual é a diferença? A segunda milha é que vai autenticar a verdadeira fé, que é galardoador daqueles que o buscam. Isso sim faz a diferença. Então, eu convidaria você nesse instante a se colocar em pé, você aí na sua casa. Nós vamos falar com Deus sobre isso. No domingo, Deus nos fez trazer uma palavra que veio assim para uma confrontação, né? E nessa mesma sequência, hoje Deus está falando conosco em relação à fé. A pergunta é essa: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aí, se você tiver sinceridade diante de Deus, Deus vai lhe ajudar na sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus com qualidade, como foi o caso da mulher samaritana. Mas você pode ser ajudado. Os discípulos pediram para Jesus, ajuda-nos na nossa fé. Que a nossa maneira de viver mostre ao mundo que existe em nós a verdadeira fé. A fé é fruto, é um fruto do Espírito. A fé é dom, que é momentânea, que é ocasional, como os dons do Espírito Santo são ocasionais. Existe uma diferença entre o fruto fé, que é constante, deve ser constante, e o dom fé, que é manifestado no momento necessário. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. No momento necessário, essa fé dos milagres, como é chamado pelos antigos teólogos, o dom da fé, que está no grupo dos dons de poder, ela faz a diferença. E até, queridos, a fé confessional. Você pertence a uma igreja, você já leu toda a declaração de fé
dessa igreja? Será que tem coerência? Numa declaração de fé tem que ter frequência, coerência, uniformidade, fidelidade à diretriz do Espírito Santo e uma confirmação por palavras ou por atos do legislador, que é Jesus Cristo. Então é importante que a sua fé esteja alicerçada em coisas concretas, coisas de Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que a nossa fé não esteja sendo uma mera crença. Aliás, se ela for uma mera crença, ela não é fé, ela é só crença. Falemos com Deus. Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Meu Cristo, meu Mestre, o Senhor, ali aos pés do Monte Gerizim, no Poço de Jacó, transmitiu um conteúdo maravilhoso para a mulher samaritana e formou em poucos instantes a primeira missionária da história do cristianismo. Nós te louvamos porque é isso que a tua palavra faz. E essa palavra, ela não promoveu a diferença somente nela, mas naquelas pessoas com as quais ela teve contato. E essas pessoas dizem posteriormente que era muito mais do que as palavras da samaritana, que estava fazendo com que eles tivessem uma visão acertada a respeito do Messias. E eles confessam isso, têm a ousadia, eles têm a coragem de ver, de mostrar às pessoas, à sociedade samaritana, que eles tinham crido no verdadeiro Messias. É isso que a tua palavra promove em nós, Senhor. Que a nossa fé seja muito mais do que mera crença que nós mostremos ao mundo. Que o justo vive da fé. A profecia apontava para o futuro, o justo viverá da fé. Mas nós já estamos nesse tempo no qual o justo vive da fé. Ó grande Deus, que essa palavra tenha promovido diferença na vida dos teus filhos. É o que pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nesse instante nós vamos devolver um pouquinho